Lamentações 3:29. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então a maioria encontrou. Então eu vou ler e você me acompanha. Diz assim a palavra do Senhor: ponha a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Aleluia. Amém? Eu quero que você, igreja, repita somente a parte B desse versículo. 1, 2, 3, já. Diga comigo. Talvez assim haja esperança. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje o Senhor deu um louvor profético. Os louvores foram todos ungidos pelo Espírito Santo e tocaram o coração do Pai e falaram também aos nossos corações. Mas o Senhor confirmou essa mensagem no meu coração quando a missionária Lina estava ministrando aqui e ela falou sobre a esperança. E Deus colocou essa palavra no meu coração quando eu estava pela manhã, dentro do quarto, buscando durante esse dia a face do Senhor e clamando a Ele aquilo que Ele queria que eu trouxesse para essa igreja nessa noite, nesse lugar. E ela falou sobre a esperança. Ela falou sobre a necessidade de buscarmos ao Senhor e de sabermos que Ele é a nossa fonte de esperança. E eu quero dar esse tema dessa noite, dessa mensagem. E eu quero que você diga comigo, ainda. Pode haver esperança. Foi exatamente o que ela mencionou. Ainda há um raio de esperança para a nossa vida. Quem ouviu? Aleluia. Amém, glória a Deus. Mas o que é verdadeiramente, igreja, a esperança? Se nós formos procurar e pesquisar no mini dicionário Aurélio, nós vamos entender que a esperança, ela é a confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. Ela é o quê? A confiança que alguma coisa que eu almejo na minha vida vai se cumprir, vai se concretizar. Algo que é o verdadeiro anelo, eu tenho que acreditar que o meu Deus tem poder para fazer. Ainda que eu estou olhando para ao meu redor, para as circunstâncias, elas podem dizer não. Mas quando eu tenho esperança no Deus que eu sirvo, Ele pode mudar totalmente o quadro da minha existência. Amém? Aleluia! Então, em que se baseia, pastora Ruth Alves, em que se baseia a esperança daquele que conhece a palavra de Deus? Baseia-se no Deus da palavra. A Bíblia diz em Romanos 15:13, ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Vou dizer como a minha avó lá no interior, vou trocar isso a miúdos. Isso é para você lembrar das suas raízes. A gente está tão longe, né? Quantas horas do nosso país, mas nós não podemos romper, perder os nossos marcos antigos. Não podemos esquecer lá da nossa terrinha, quando a gente morava na fazenda, quando a gente morava no interior, quando a gente andava de bicicleta. Hoje você anda aí num carrão, glória a Deus, aleluia. Mas teve um dia que às vezes você não podia pagar nem um ticket de um ônibus, né? Mas glória a Deus por aquilo que nós temos, que nós somos, porque tudo vem de Deus. Amém? E é para a glória dele, aleluia. Então, voltando aqui no versículo que eu estava lhe dizendo, em que se baseia a nossa esperança? A nossa esperança se baseia no Deus que nós servimos. Sabe por quê? É por causa do Espírito Santo dele, que é o nosso divino companheiro no caminho. Aquele que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia, que traz paz à nossa mente, que traz graça à nossa vida e graça, aleluia, é nós termos a certeza do favor que nós não merecemos. Não é porque nós fizemos nada de melhor, é porque o nosso Deus é bom.
Talvez você chegou aqui apático. Talvez você chegou aqui abatido. Talvez você chegou aqui aflito. Talvez você chegou aqui angustiado. Talvez você chegou aqui com uma notícia terrível que você ouviu até receber um telefonema que entristeceu muito teu coração até antes de entrar nesse lugar. Mas o Deus da esperança há de colocar no teu coração nesta noite um gozo, uma paz, uma alegria que transcende, que vai além da circunstância que você está vivendo, aleluia, porque você sabe que Ele está no controle da tua vida e é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, aleluia. Alamassuri calabachai. Em Jó 14, 7-9 diz assim: porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como as plantas. Nós que moramos aqui nos Estados Unidos sabemos que as estações são bastante definidas. Sabemos que é lindo como a natureza de Deus se manifesta nesse lugar. E sabemos que muitas vezes muda de uma estação para outra, como agora as folhas começam a cair das árvores e de repente, me dá licença, as árvores começam a ficar com este galho. Parece uma árvore seca que não tem mais vida, parece que não tem mais vigor, parece que ela está acabada, que não vai ter mais folha, que não vai ter mais fruto, que não vai ter mais beleza, que não vai ter mais nada de belo ali, que ela está seca, anulada e sem vida. Pastor, o que você quer dizer para mim através desse versículo é que muitas vezes as aflições e angústias da vida querem tirar e roubar o nosso brilho, a nossa vontade de vencer, a nossa força para lutar. Mas quando nós nos adentramos nos rios de Deus, aleluia, como Ezequiel desceu, calavassura lavachai, e mergulhou, nerramassuri comanai, nos rios das águas do trono do Senhor, lavachari comanai, não apenas os tornozelos, não apenas o joelho, não apenas os nossos lombos, mas quando nós vamos de corpo, de alma e de espírito, aleluia, clamando pelo nosso Senhor, nerramassuri comanai, a palavra dele diz no Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia, eu, diz Deus, te livrarei, e tu, igreja, me glorificarás, assim diz o Senhor, aleluia. Alamassuri comanai. Quando essas águas que jorram do trono de Deus, elas descem sobre a minha vida e sobre a tua vida, algo novo acontece conosco. Aleluia. Acontece como acontece aqui na natureza, no nosso país onde nós vivemos agora. Nós começamos a ver que aquilo que não tinha vida começa a receber beleza. Aquilo que parecia que não prestava para nada começa a renascer, começa a brilhar, começa a florescer. E você diz, mas como? Tudo isso aconteceu, foi a mão do Deus vivo que fez, que operou, e que faz assim na minha vida e na tua vida, se nós crermos que Ele é Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Alguns pensadores têm muitas frases lindas sobre a esperança. Algumas delas me chamam a atenção, a gente fica brigando com o relógio, porque são muitas coisas que Deus nos dá quando nós anotamos em casa. Mas vamos tentar dizer alguma coisa. Eles falam sobre o medo, olha só essa frase: o medo te mantém prisioneiro, a esperança te liberta. Aleluia. O medo te mantém prisioneiro, mas a esperança te liberta. Quantos de nós temos medo do amanhã? Quantos de nós estamos presos pela insegurança? Deus nos faz uma promessa, Deus diz que vai curar, Deus diz que vai libertar, Deus diz que vai salvar, Deus diz que vai transformar, Deus diz que vai nos usar, Deus diz que vai mudar o nosso cativeiro, mas muitas vezes nós não olhamos, nós não colocamos os nossos
sóbrios, porque eu sou o teu Deus. Se tu passares pelas águas, não ficarás ali submergido. Se tu passares pelo fogo, as chamas não arderão em tua vida. Halamassuri Komanai. Hoje, como Jesus disse para essa menina, Talita Cumi, menina, te digo, levanta-te. Ele quer te levantar do teu medo. Ele quer te levantar da sua insegurança. Ele quer te levantar da tua incapacidade. Lamassuri Komanai. Ele quer te levantar da tua insuficiência. Halamashori Komanai. Ele quer te levantar das dúvidas que o inimigo tem tentado colocar na tua mente. Porque a nossa mente é um campo de guerra, é um campo de batalha. Ramanaga Soldecai. Muitas vezes entramos na casa de Deus, somos fortalecidos pela palavra, porque a Bíblia diz, vós já estáis limpos pela minha palavra. A Bíblia diz, que o salmista falou assim, se não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Você sabe por que você não tem perecido na tua angústia? É porque é a palavra de Deus que nos vivifica, é a palavra de Deus que nos renova, é a palavra de Deus que nos levanta. E é por isso que o Senhor, pela sua palavra, vai te levantar e me levantar nesta noite para glorificar o nome dele na terra. Você pode exaltar ao Senhor com palmas? Aleluia, aleluia, aleluia. Leamos a palavra do Senhor, que nos fala o que aconteceu, grandes milagres como aconteceu com essa menina. Essas referências que eu vou te dar hoje, especialmente essa que eu vou ler agora, em Lucas 7, você pode ler na sua Bíblia, Lucas 7, de 11 a 15, olha lá. Lucas 7, de 11 a 15, você encontrou? Amém. Diz assim, Jesus ressuscita o filho de uma viúva. É uma passagem semelhante a essa, mas uma outra pessoa que foi ressuscitada por Jesus. Você já ouviu várias vezes alguém mencionando sobre a menina, né? Que o Senhor levantou. Olha só o que aconteceu. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Lucas 7, de 11 a 15. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, o ministério de Jesus era trazer a mente de Deus para a minha vida e para a tua vida, para os homens na terra. E era levar a mente dos homens para Deus. Este era o ministério de Jesus. Ainda hoje o Espírito Santo traz aquilo que está no coração do Pai para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. E ainda hoje o Espírito Santo leva aquilo que está no teu coração para o coração do Pai. Aleluia. Aleluia. É por isso que o Senhor Jesus disse que não nos deixaria órfãos nessa terra. Sabe por quê? Porque mesmo quando eu e você não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Aquilo que eu e você não sabemos contar para o Pai, nós temos um amigo, nós temos um intercessor que leva para o nosso Pai as nossas petições e necessidades. Aleluia. Aleluia. E esse texto, ele fala de dois tipos de multidão. Diga comigo, dois tipos de multidão. A primeira multidão, diga comigo, a multidão feliz. Multidão feliz. A segunda multidão, diga comigo, a multidão triste. A multidão triste. Presta bem atenção. O que nós vamos aprender nesse texto? Quem era, pastor, a multidão feliz? A multidão feliz era aquela que estava com Jesus.
E a multidão que estava com Jesus era aquela que estava contida dos seus discípulos e de outros que o acompanhavam. Aquela multidão que estava com Jesus retratava o quê? A multidão da esperança, porque quem anda com Jesus faz parte da multidão da vida, faz parte da multidão da alegria, faz parte da multidão do sucesso, faz parte da multidão da esperança, da bonança, da fidelidade, da sabedoria, da justiça. Oh, glórias, aleluia! Havia uma multidão que tinha fé e acompanhava um rei que podia mudar o quadro da sua história. Mas havia uma multidão que acompanhava quem? Uma viúva. E essa viúva estava com quem? Estava com um defunto que estava sendo carregado. E estava com quem mais? Outras pessoas que estavam acompanhando para velar aquele corpo mais a seguir e chorar como acontecia com aquele povo naquele lugar. Quem é que tipifica então essa multidão? É a multidão da dor, é a multidão da perda, é a multidão da angústia, é a multidão do desespero, é a multidão da aflição, da decepção. Ei, nesta noite Deus quer colocar no teu coração que você possa deixar a multidão da aflição de lado, ainda que você esteja nela, mude para o lado de Jesus, não perca o foco, acompanhe o mestre, vai onde ele vai, siga os seus passos, fala o que ele te diz, obedece o que ele te manda, creia na sua palavra, não desista daquilo que ele te falou, não se renda aos ardis do inimigo, não se perca no meio da caminhada, mas acompanha aquele que pode fazer todas as coisas pela minha vida e para a tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus viu a viúva. Fala comigo, Jesus viu a viúva. A Bíblia diz que Jesus, diga comigo, moveu-se de íntima compaixão. E a Bíblia diz que Jesus disse para ela, não chores. Diga comigo, não chores. 3 coisas que me chamam a atenção. A primeira coisa é que Jesus viu a viúva. Você sabia, igreja, que tem muito tempo na nossa vida que parece que Jesus não está vendo a gente? Ele vê todo mundo, mas parece que a nós ele não vê. Senhor, mas eu vou no círculo de oração, Senhor. Né? Hoje é círculo de oração? Eu não sei. Né? Senhor, eu vou na igreja, eu vou à escola dominical. Senhor, eu leio a tua palavra. Senhor, eu oro. Senhor, eu jejuo. Senhor, mas parece que o Senhor não está me vendo. Senhor, parece que o Senhor esqueceu de mim. Por que tudo isso me sobrevém? Camassúria, Labachai. Mas a Bíblia diz que Jesus viu a viúva. Isso significa que como ele não faz acepção de ninguém, ele também está te vendo aqui no meio dessa multidão. No meio daqueles que aqui estão, ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe quantos cabelos tem na tua cabeça. Ele conhece o teu endereço. Ele não é como o homem vê o exterior que está por fora. Mas ele conhece o teu coração. Ele sabe o tamanho da tua dor. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão por aquela viúva. Sabe o que é isso? É que tem hora que parece que Jesus não está importando para a gente, não. Como assim, pastora? Não, mas espera aí, como aconteceu aqui nos Estados Unidos, quantos brasileiros compraram casas e acabaram perdendo por causa da crise? Uns já não tinham mais lugar para morar, outros tinham que sair de uma casa de 3 andares para morar num apartamento de 1 quarto, outros foram embora para o seu país. Mas pastora, será que Jesus estava me vendo? Ele estava te vendo, mas ele estava provando a tua fé. Porque nem tudo na vida do cristão é bonança, mas muitas vezes o Senhor permite que a gente passe pelo deserto. Sabe para quê? Não é para ficar no deserto, é para que Deus possa ver se realmente nós vamos guardar ou não a sua palavra, se nós vamos prosseguir no alvo que nos está proposto, se nós vamos olhar para Ele ou vamos fazer como Pedro, olhar para baixo quando Ele nos manda caminhar sobre as águas. Aleluia! Esta noite é noite de caminhar sobre as águas. Esta noite é noite de marchar, de romper em fé.
Esta noite é noite de prosseguir naquilo que Deus tem falado no teu coração, aleluia. Jesus está movendo-se de íntima compaixão por ti. Não ouça as vozes contrárias. Muitas vezes, como hoje, eu conheci uma mulher e eu não sabia que ela já tinha ido a uma igreja evangélica, e Deus permitiu exatamente hoje eu conhecer essa mulher. Ela me disse assim, porque eu vim de outro estado e fui conhecer, ela estava fazendo algo para mim. Ela disse: olha, você já foi naquela igreja assim, assim, conhece nessa cidade? Eu digo: conheço, já ministrei lá, eu sou uma palestrante, eu sou missionária, sou pastora, já ministrei lá. Por que você está perguntando? Não, porque por muitos anos eu congreguei naquela igreja, mas agora já tem mais de um ano que eu estou afastada. Eu fiquei desanimada. Quando eu vinha para o trabalho, sabe o que acontece? Sempre aparecia um cliente na hora de ir para a igreja. E quando eu estava me preparando, aquele dia não deu, parei no outro dia, apareciam as melhores propostas para eu ganhar muito dinheiro, e eu acabava não indo novamente. Camassurianda Labachai. Ei, o Senhor está se movendo de íntima compaixão pela tua vida hoje, e está te vendo no meio da multidão, mas Ele quer jorrar do colírio dele nos teus olhos, para que você se levante na fé, seja uma atalaia, tape as brechas, aleluia. Não fique em cima do muro, e não deixa que os ardis do inimigo venham lhe afastar daquilo que Deus tem para você. Aleluia. E aquela mulher disse: eu fui perdendo as minhas forças, e eu fiquei parada, e eu me perdi no meio da minha fé. Justo nesse dia que o Senhor está mandando nos levantar. Ei, isso serviu para mim e para você nessa noite. Quem sabe alguma coisa está querendo te parar, está querendo te deter, está querendo dizer que Jesus não está vendo a situação que você está. Você está dentro da igreja, mas você está sendo traído. Você está dentro da igreja, mas você está sendo perseguido. Você está dentro da igreja, mas você está passando por uma dificuldade financeira. Você está dentro da igreja, mas você está com problema no teu casamento. Você está dentro da igreja, mas alguém da tua família está desenganado na sua saúde. Ei, será que Jesus não está me vendo? Ele está se movendo de íntima compaixão pela tua vida nesta hora. E Ele diz para ti: se tu creres, tu verás a minha glória ainda nesta noite, neste lugar. Você pode aplaudir ao Senhor? Sabe o que Jesus disse? Ele falou para aquela mulher: não chores. Essa é a mensagem que Ele tem para mim e para você nessa noite. Ele não quer que você fique chorando. Você sabe o que aconteceu com Noemi? O nome dela era amável, encantadora, feliz. Quando faltou o pão em Belém, e ela então se viu tendo que sair de lá, porque o seu marido lhe arrancou Elimeleque, mesmo sabendo que o Senhor era rei. Ele se precipitou nas suas atitudes. Por um momento, ela chegou a dizer: ei, não me chame mais de Noemi, encantadora, feliz. Me chame de Mara. Eu sou uma mulher amarga, porque o Senhor me fez isso. Andaracébia. Mas a Bíblia diz: de que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios males. Deus não quer nada de ruim para você. Deus está vendo o teu choro, e Ele está dizendo para você nessa noite: não chores mais. Sabe o que acontece? Aquela mulher era viúva, ou seja, ela já tinha passado por aquele caminho daquele cemitério, porque ela já tinha enterrado o seu marido antes. E a palavra viúva fala de quê? De desamparo, fala de necessidade, fala de solidão. E agora ela só tinha um filho, era único. A sua esperança estava sendo levada no caixão. Mas quando ela passava, Jesus chegou na hora da sua dor e tocou naquele esquife. Camassúria Labachaia. Esquife no original fala de uma cama. E só podia tocar no esquife, sabe quem? Alguém da parentela do morto. Mas Jesus, como rei, como Senhor, tocou na hora naquele esquife, naquele caixão. E aquele menino se levantou. E o Senhor Jesus entregou aquele menino para sua mãe. E aquela multidão que queria ver aquela mulher chorando, aflita, angustiada, enterrando a sua esperança, teve que ver o caixão voltando vazio.
Alguém está querendo enterrar o teu sonho? Alguém está querendo enterrar a tua felicidade? Alguém está querendo que você não se levante? Infelizmente, o exército que mais luta um contra o outro, sabe qual é? É o exército da mesma fé. O povo evangélico, muitas vezes, eles lutam uns contra os outros. E muitas vezes traz tristeza, decepção, angústia, pavor e dor. E muitos estão parados porque estão escandalizados com aquilo que têm visto. Essa noite o Senhor não quer que você olhe para o homem. Essa noite o Senhor quer que você olhe somente para Ele, o autor e consumador da tua fé. Essa noite, porque a gente sabe que quem é que prepara o lugar para colocar o defunto é o coveiro. Ele faz aquele buraco, aquela cova e coloca ali dentro o caixão. Aquele que é coveiro, que queria colocar o teu caixão ali dentro daquela cova, hoje vai ter que ver que você está caminhando com o Senhor em vitória. E que Ele ressuscitou os teus sonhos e as tuas esperanças. Quem está entendendo pode dar glória a Jesus porque Ele está aqui. Camassuri anda lavachaia. E você pode dizer, pastora, mas por que você está dizendo tudo isso? Por que o Senhor iria parar o enterro da minha vida, como Ele parou o enterro da vida daquela mulher? Sabe por quê? Eu não vou ler referências porque vai tomar tempo. Eu quero finalizar para que, se for possível, eu possa orar pela tua vida nessa noite. Porque o Senhor parou, aleluia, o enterro da vida de tantas pessoas e mudou o quadro da história de tantas pessoas, como está escrito, você pode ler na tua casa, em Gênesis 21. Aquele capítulo todo fala sobre uma história que conta sobre o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Sara, o que aconteceu com Agar. Sara não podia ter filho, é uma história que você já sabe, até já contou para sua criança, até na escola dominical. Mas sabe o que acontece? O Senhor visitou, e quando Abraão tinha 100 anos de idade, uma promessa que Deus tinha feito, veio Isaac, o riso da vida de Sara. E Sara chegou a dizer que muitos iriam ver, iriam dizer, olha aí o que o seu Deus fiel e verdadeiro fez na tua vida. Mas acontece que, como Sara se precipitou, a sua serva teve um filho com Abraão chamado, oh aleluia, Ismael. E quando o menino Isaac estava sendo desmamado, Abraão estava tão feliz, porque quem é pai velho, como assim? Por exemplo, você já teve 1, 2, 3 filhos, de repente ninguém está esperando mais, vem aquele outro meninozinho lá na casa, parece que é tudo novo, tudo é flor, né? Como diria a minha avó, a alegria vem de tal maneira que quer fazer festa. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão quis dar um banquete, quando ali, oh aleluia, diz a palavra do Senhor que Isaac estava sendo desmamado. Ele estava tão feliz com a bênção, com a dádiva que Deus deu. Mas sabe o que acontece? Quando Ismael olhou, ele zombou daquela criança. Mas sabe o que Sara fez? Sara falou assim, peraí, essa serva aí você vai pôr para fora daqui, junto com seu filho Abraão, porque eu não quero que ela venha herdar das mesmas coisas que o meu filho Isaac vai herdar, não. Põe essa mulher, essa serviçal para fora. Camassuri alabachai. Abraão ficou sentido, porque ele também amava, ele tinha consideração pela mãe e pelo filho que Deus lhe deu. Mas o Senhor disse para ele, não tema não, meu filho, deixa que ela vá. Abraão então pegou o pão e pegou um odre de água e deu para Agar e despediu aquela mulher com o seu filho Ismael. E quando aquela mulher foi, ela estava tão depressiva, ela estava tão cabisbaixa, ela estava tão arrasada, tão abatida, porque primeiro ela nem tinha pedido para ter um filho com seu Senhor, mas ela foi servir a Sara e ali taparam um lugar onde ela queria estar e não soube esperar. E acontece que ela se viu agora sofrendo porque achou que o seu filho ia morrer. A Bíblia diz que ela então pegou o seu filho e colocou debaixo daquela árvore e ela caminhou. E ela então ficou olhando o que ia acontecer, como se dissesse, agora eu estou acabada. Senhor, não tem mais esperança para mim. A minha vida, Senhor, o que eu tinha de melhor, que era esse filho que o Senhor me deu, vai morrer. Deus, de que vale a pena viver? Senhor, eu prefiro perder a minha própria vida. Estou conjecturando, não está escrito isso na Bíblia, mas isso é o que nos faz compreender do que aconteceu com a vida de Agar. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz, eu vou ler esse versículo apenas no versículo, o Gênesis 21, 17 diz assim, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, meu Deus, que coisa linda, que tens, Agar, não temas, porque Deus
chamou Agar pelo seu próprio nome. Aleluia. Ei, eu quero te dizer que Deus está te vendo e te conhece pelo teu nome. Muitos podem não conhecer a tua identidade, até te dar uma identidade falsa. Porque alguém olha para nós e fala assim, aquela ali, aquela gritadeira, aquela faladeira, aquela que faz confusão, aquele que é brigador, aquele que é crítico, aquele que é mentiroso, aquele que é aquilo. Porque as pessoas costumam apontar o dedo e nos acusar mesmo sem nos conhecer. Mas Deus não, Ele conhece a nossa verdadeira identidade. E Ele se interessa por nós. Ele tem prazer em nos ver felizes. Ele tem prazer em nos ver erguidos. Ele tem prazer em nos ver, oh, aleluia, em dinâmica de fé, em dinâmica de vida, caminhando em rumo àquilo que Ele tem para nos entregar, a Canaã celestial, aleluia. Glória a Deus. O anjo desce e diz, ergue-te. É esse anjo que diz para você nessa noite, ergue-te, te coloca de pé, te levanta de onde você caiu. Tem tanta gente desanimada dentro da igreja, olhando para o seu irmão, olhando para as coisas erradas que já viu, olhando para a situação de dificuldade que está vivendo. O Senhor está mandando você mudar o teu foco, aleluia, levantar a tua cabeça, te colocar de pé, aleluia. E sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor abriu os olhos, oh, aleluia, de Agar, meu Deus, que coisa linda. E ela viu o poço, oh, maravilha, Deus, aleluia. Muitas vezes o poço, o milagre está do nosso lado e os nossos olhos espirituais estão tapados, igreja. O Senhor hoje vai mandar do colírio do céu para os teus olhos. Ele vai te dar a visão do sobrenatural de Deus. Ele vai dilatar o teu entendimento. Como é isso? Oh, aleluia. Te dar um conhecimento melhor da palavra e da verdade genuína do céu, da visão da glória de Deus, aleluia. E você vai começar a ver aquilo que você não enxergava antes. Eu quero profetizar, louvado seja Deus, que a nossa visão espiritual será aberta nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Você não vai procurar fugas nem escapes. Porque muitas vezes o inimigo quer tirar o povo de Deus da casa do Senhor para procurar fuga, para procurar atalho, para procurar escape. Hoje você vai beber da água do Espírito Santo, aleluia. Você vai ter um unguento do céu nos teus olhos, aleluia. Você vai ver como você não via antes. E você vai caminhar rumo à vitória que Deus tem para lhe entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que mais? Já estou finalizando. Deus muitas vezes nos leva para Querite, como Ele levou o profeta Elias. Pastora, como assim? Ele quer parar o enterro da nossa vida. Ele quer parar a dificuldade da nossa vida. Ele quer nos renovar a nossa esperança. Mas como que Ele nos leva para Querite, como Ele levou Elias? Sabe por quê? Porque Querite no original significa colocar no tamanho certo. Elias profetizou e disse assim, olha, não vai chover aqui por 3 anos, não vai chover não. E aí o Senhor falou assim, olha, vai para Querite, fica lá, porque você vai ser alimentado. Você vai ser alimentado pelo corvo. Você vai comer pão, você vai comer carne de dia e de noite, você vai beber desse rio. E ele pegou e obedeceu. Ele saiu e ouviu a voz do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Ele teve que ficar ali sozinho, esperando em Deus no Querite. Muitas vezes nós ficamos no meio do nosso problema e parece que não tem ninguém para nos ajudar. Mas nós temos que ficar no Querite onde Deus nos colocou. Como assim, pastora? No lugar da nossa aflição onde nós estamos, sabendo que Deus vai se levantar em favor da nossa vida. Sabe por quê? Porque o Querite é só para nos colocar do tamanho que Deus quer que nós estejamos na fé. Você está entendendo, igreja? Aleluia! Eu quero que você se coloque sobre os seus pés nessa noite. Kamassuri anda labaxere como anagasuri alabaxai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar, aleluia, que há uma história depois do cemitério. Como assim, pastora? Há uma história depois da dificuldade que você está enfrentando, uma história de ressurreição, uma história de renovo, uma história de cura, uma história de libertação, uma história de salvação, uma história de solução. Calamassuri alabaxai. Aleluia.
Mas você tem que ver esse anjo que Deus mandou para bradar em prol da tua vida nesse lugar hoje. Glória a Deus. Camassuri anda lá baixar. Eu gostaria que toda a igreja fechasse os seus olhos nessa noite. Aleluia. Louvamos. Eu quero fazer 2 apelos. Eu sei que as horas se avançam. Não sei se eu tenho liberdade de concretizar aquilo que Deus está mandando fazer. Eu quero que toda a igreja feche os seus olhos, por favor. Eu quero fazer 2 apelos. E o primeiro deles: a Bíblia diz, igreja, que se nós crermos na palavra, segundo está escrito, e se nós confessarmos que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós seremos salvos. Quantas vezes nós procuramos e batemos em tantas portas, e como nós dizemos assim: jamais serei uma crente, porque crente é gentinha, pobretão e careta. O que eu vou fazer naquele lugar? O que eu vou fazer no meio daquele povo? Mas há um momento na nossa vida que Deus nos chama e Ele diz: vem para mais perto de mim. Vem porque eu quero te libertar. Vem porque eu quero te colocar nos meus braços de amor. Vem porque eu tenho uma saída para a tua vida. Vem porque há uma nova terra, há um novo céu, Camassuri anda lá baixere comanai, onde já foi falado nessa noite que não tem dor, que não tem lágrima, que não tem aflição. É para lá que eu quero te levar, Lamaxere comanagassuri alabaxai. Mas você precisa me confessar diante dos homens, diante dos anjos e diante dos demônios que eu sou o Senhor da tua vida. E você então será salvo e o teu nome será escrito no livro da vida. Aleluia. Nessa noite eu quero que a igreja esteja em oração. E eu gostaria de convidar, quando eu contar até 3, aquelas pessoas que querem fazer essa oração comigo. Talvez você nunca fez, ou quem sabe você fez um dia, mas você passou por lutas, estava um pouco decaído, como aquela mulher que me disse: olha, eu parei no meu caminho na fé, eu estou um pouco afastada da casa de Deus, eu amo o Senhor, mas eu preciso retornar para os seus caminhos. Hoje Deus quer levantar a tua vida espiritual nesse lugar. E quando eu contar até 3, você quiser, aleluia, confessar que é somente Jesus é o Senhor da tua vida, e que você crê na sua palavra, e que você quer ter certeza de salvação e vida eterna, você vai levantar a sua mão e eu vou estar orando pela tua vida nesse lugar. Somente aqueles que querem fazer essa oração comigo, dizendo: Senhor, eu creio que a tua palavra é a verdade, e eu confesso que Jesus Cristo é o único Senhor da minha vida.